Veja no ICL Notícias, segunda edição, à beira da ruptura. Israel declara Lula persona não grata depois de declarações sobre o Holocausto. He should be ashamed of himself. E o governo brasileiro chama embaixador de volta. Exclusivo. Os negócios de deputados de extrema-direita com integrantes do gabinete do ódio de Bolsonaro, com Juliana Dalpiva. Ex-presidente na Polícia Federal, Bolsonaro intimado para depor sobre tentativa de golpe. Papuda, Liz, Pera, boa estadia lá, valeu? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, muito boa noite. Como você pode ver, eu não sou a Gabriela. Gabriela hoje não pôde vir, então eu, Chico Pinheiro, estou fazendo aqui, um mestre de cerimônias para receber vocês. Comunidade ICL no Brasil e no mundo. No ICL2, hoje é dose dupla. É Chico e Chico, é o Pinheiro e o Sá. Tudo bom, Chico Sá? Que maravilha, boa noite, Maravilha. Xará, que coisa boa. Boa recuperação, Gabi, volte logo. Gabi tá bem perrengue hoje, mas acho que amanhã ela já tá boa. Dorzinha de cabeça. Que bacana. E só faltou Chico. Hoje é aquela história, pau que não bate Chico, bate em Francisco e vice-versa, né? Tá só dá E se Chico. precisar bater nos dois, bate no Chico Alves, né? Ainda chama o nosso colega do portal Rio. do ICL, porque aí livra a minha e livra a sua. Chico é ele, Francisco é ele. Viu, Chico? É isso aí. Estamos no ar nessa segunda-feira. Coragem que hoje é segunda-feira. Semana que promete, né, Xará? Primeiro dia do ano, antigamente, né? Antigamente tinha essa história. Começava para valer depois do carnaval. Então, feliz ano novo, comunidade ICL. Feliz ano novo. Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. O ICL Notícias está no ar. Nos canais Instituto Conhecimento Liberta, do YouTube, e também no canal YouTube Eduardo Moreira. Você pode ver também pelo canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária. Se você tem TV a cabo, você vai ver canal Com Brasil. E em todas as operadoras de satélite. Estou aqui fazendo o que a Gabi faz com maestria, mas a gente dá um jeito. Só faltou o ao vivaço. Ao vivaço! Agora Hoje eu subi aqui no púlpito, no palanque, eu não sou pastor não, mas de vez em quando eu vim cá para falar umas coisas, né? Eu andei anotando aqui uma série de coisas, porque, claro, a segunda-feira, né, Chico, o fim de semana, domingo e segunda-feira foi agitado por causa de uma declaração do presidente Lula lá na Etiópia, ele falando a propósito do massacre de palestinos em Gaza. Olha aqui, vamos ver o que o presidente falou, é 30 segundinhos só. Vamos lá. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Olha, esse finzinho de frase é que está dando toda a confusão, né, Chico? Exatamente. Está tudo aí, tudo nessa... Quando Hitler resolveu matar os judeus, né? Ele resolveu matar os judeus. Netanyahu resolveu matar os palestinos. Agora, essa comparação é que está dando protesto que procura para todo lado, né? Talvez Lula tenha escorregado, muitos analistas dizem, né? Foi coragem em apontar e verbalizar aquilo que a maioria das pessoas civilizadas, humanistas do mundo inteiro, criticam, esse massacre palestino promovido por Israel, por Netanyahu. Veja que Lula, em momento algum, usou a palavra holocausto. Ele faz referência ao holocausto porque ele cita Hitler, não é? Mas o próprio Netanyahu
já falou de holocausto, sabe? Ele disse em 2015, Hitler não queria exterminar os judeus. Ele foi convencido por um palestino, um muçulmano. Isso disse o Netanyahu, né? Que o nosso colega Rodrigo Viana, com muita propriedade, né, chamou de carniceiro de Tel Aviv. Me lembrou a expressão açougueiro de Lyon. Klaus Barbie, né? Exato. Klaus Barbie. Pois é, um nazista que exterminou sob responsabilidade dele, 4 mil judeus. Olha aqui. Agora, o Netanyahu já exterminou quase 30 mil, 10 mil crianças. Não é? Então, pode ser chamado de açougueiro de Tel Aviv. Né? Faz um protesto aí, reclama da gente. Né? Aí, ainda vibra. Né? Agora, será que o presidente Lula, que não poupou o Hamas, aliás, o Hamas depois soltou uma nota elogiando a fala de Lula e não prestou atenção que a primeira coisa que ele faz é criticar o terrorismo do Hamas, que matou 1.200 judeus inocentes, 1.200 israelenses inocentes. Inclusive, israelenses que ajudavam palestinos na faixa de Gaza, que trabalhavam em ONGs comunitárias e coisas do tipo. Né? Outros eram ligados ao setor militar, mas foram 1.200. Só que, em decorrência disso, o açougueiro de Tel Aviv, né, já matou 30 mil, a pretexto de libertar reféns. Mas não aceita proposta de paz, não aceita acordo, não aceita coisa alguma, né? Agora, será que o Lula falou isso porque houve um deslize na linguagem diplomática ou teve coragem de apontar o que todo mundo sabe, mas ninguém diz? Né? De qualquer maneira, me espanta que a questão semântica da diplomacia, a linguagem utilizada, cause tanto espanto e seja exibida em todas as televisões do Brasil, mas não mostram realmente o escândalo que acontece, banho de sangue, na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, que não tem nada a ver com Hamas, mas onde Israel continua metendo as suas patas com colônias de israelenses ilegais e matando palestinos. É assim, né? Bom, a gente vai falar disso agora no série segunda edição, mas vai ser mais para frente um pouquinho, que o Demore também vem falar com a gente. O Demore está afiado nessa história. Leandro Demore. Vem com tudo. Demore vem igual um rolo compressor. Né? Nós vamos falar também, é claro, e vamos falar muito dos nossos neonazistas, nossos fascistoides, né? Nossos nazistoides. Olha, eu não estou chamando de nazistas, nazistoides, quer dizer, a moda dos nazistas. Já viu que a coisa é ovoide? Tem a forma de um ovo? Esse. Então tem fascistoide, porque fascistas eram os do Mussolini. Nazistoides, que eram os do Hitler. Né? Então nós temos nazistoides no Brasil. Tá cheio por aí, viu, Chico? Tá cheio, tá cheio. É gozado, né? E agora, com a fala do Lula, do presidente Lula, tem uns caras aqui da extrema-direita judaica no Brasil, como esse pessoal da CONIB, né? O doutor Cláudio Lotenberg, lamentável, um dos líderes lá do Hospital Albert Einstein, né? Tá aí protestando. Eu não vi nem dele, nem daquele André Lageste, que é de uma entidade, uma ONG, sei lá que diabo é isso, Stand With Us, fique, suporte, né? Sustente com a gente, fique com a gente. Esse Stand With Us é um organismo ligado ao governo de Israel, que tem sede nos Estados Unidos e que se mete na política brasileira. E grita, esperneia, gente de extrema direita. Eu não vi um pio, Chico, desses caras, quando Jair Bolsonaro recebeu em Brasília essa moça aqui, ó, Beatrix von Storch, essa aqui. Lembro muito E o bem marido dessa dela. foto, Chico. Você sabe quem é, né, Chico? Sim. No Palácio do Planalto, olha a alegria dele. Esta mulher nazista, neonazista, esta mulher é líder
do Partido Alternativa para a Alemanha, um partido neonazista na Alemanha. Ela é neta do ministro de Finanças de Adolf Hitler. E veio ao Brasil e foi abraçada por ele, pelo Bozo. No gabinete, Planalto. No gabinete. Não é coisa de encontrar por aí, não. O que o Lautenberg falou desse encontro? Eu não ouvi. Lautenberg, por favor, repita. O que o André Lagest, do Stand With Us, falou? Nada, nada. Porque Bolsonaro saía disso aqui e levantava a bandeira do Brasil com a bandeira de Israel. Isso aqui foi no dia 26 de julho de 2021. Presta atenção. Beatrix von Storch. Bom, no dia 17 de janeiro de 2020, esse cidadão aqui, o Roberto Alvim, que era secretário especial da Cultura, esse aqui foi tão ridículo, tão absurdo, que esse cara perdeu o cargo de secretário especial da Cultura, porque deu na cara de tal maneira que não tinha jeito. Ele usa um discurso aqui que é cópia, e eu vou mostrar para vocês, né? Olha só, o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, um dos maiores ideólogos do nazismo, né? Goebbels disse: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Aí este energúmeno, aqui é o Goebbels, este energúmeno diz: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, que é o patos, né? E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Olha aqui, olha a aparência desse nazistoide com seu mito, Joseph Goebbels. Ele fez esse discurso e, ao fundo, a música de fundo era a ópera Lohengrin, de Richard Wagner, a preferida de Adolf Hitler. Tem som? Tem som? E sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado. Chega. É o mesmo discurso de Goebbels, mas ficou tão indecente que não pôde nem se sustentar no poder. Caiu. Roberto Alvim, secretário especial da Cultura de Bolsonaro. Não vi protesto veemente dessa extrema-direita judaica do Brasil. Então vamos lá, eu estou anotando aqui para a gente não esquecer. Agora vamos para Santa Catarina. Santa Catarina. A data, eu anotei porque é muita coisa. 2 de novembro de 22, São Miguel do Oeste. Manifestação de bolsonaristas. Vamos botar a imagem aí? Olha aí. Olha o símbolo com as mãos. Olha a saudação. Né? Olha lá, olha a saudação. Enquanto tocava o hino nacional... Assustador, né? Olha lá, olha as mãozinhas, né? O Führer estava aí na frente, né? Bom, será que é isso que os bolsonaros querem fazer no Brasil no domingo? Olha lá, olha o hino. Olha, isso é São Miguel do Oeste, Santa Catarina, um dos estados que tem o maior número de células neonazistas do Brasil. Talvez o que tenha mais, viu, Chico? Sim, é o que tudo que é notícia que sai, que tenta ali fazer um balanço de células dessa natureza, costumam ser localizadas no Sul. A maioria é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mas com predominância em Santa Catarina. Onde tem uma grande colônia de alemães. E para onde vieram muitos nazistas fugidos depois da derrota da Segunda Guerra Mundial. Né? Aliás, um deles, o anjo da morte, Joseph Mengele, foi se abrigar aqui em São Paulo,
Estava lá em Serra Negra, ali perto da minha querida e amada Águas de Lindóia. Numa vida boa, como se estivesse no paraíso ali, ninguém Fazia mexia. experiências com pessoas, né? Experiências ditas científicas. Agora, bom, só para lembrar também que Bolsonaro foi aplaudido por judeus na Hebraica do Rio de Janeiro, né? Quando disse os afrodescendentes não servem para nada, nem para procriar serve. O mais leve que eu vi lá, mais leve quilombola que eu vi lá, tinha 7 arrobas. Tem isso aí, não? Isso é ele falando isso? E foi aplaudido. Foi aplaudido. Sim. Né? Quer dizer, tratando os afrodescendentes assim como Hitler tratava os judeus. Né? E é isso que você vê. Agora, para terminar, e eu não vi também grandes protestos, vamos juntando. No dia 25, cadê essa data aqui, meu Deus do céu? Não, em setembro do ano passado, de 23, às vésperas da eleição. Não, depois da eleição, foi o ano passado, já no governo, quando acontecia a CPI dos atos golpistas. Um senador da República, filho do ex-presidente, senador da República, comparou Holocausto a prisões de 8 de janeiro. Imaginem o que ele disse. Vamos lá. Que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados às câmaras de gás. E as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus. Vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. Abre o olho, seu Lotenberg. Doutor Cláudio Lotenberg, seu André Laget. Cadê a coerência? Quer dizer que a irritação de vocês é seletiva? Quando um senador da República, filho do ex-presidente, diz isso que vocês ouvirem aqui, a gente via pessoas com medo querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem de uma forma pacífica. Enquanto estavam nas estações de trem, eram ligados às câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui no dia 8 e 9 de janeiro. Entra aqui nesse ônibus, vamos te colocar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. Dizendo que as instituições brasileiras, que o Supremo Tribunal Federal, porque foi dele a ordem, fazia desses patriotários que estavam ocupando a Praça dos Três Poderes o mesmo que Hitler fazia com os judeus, inocentes, que não fizeram nada aos judeus para merecer a violência nazista. Agora, estes aqui estavam depredando tudo, tentando dar um golpe de Estado. Aí o senador Flávio Bolsonaro me vem com essa, compara. Mas eu não vi a indignação. Eu não vi a Conib falar. Doutor Cláudio Lotenberg, cadê o senhor? Seu André Laget, põe a cara na televisão e fala, vem falar aqui. Mas não protestam, não dizem nada. E é uma sequência de hipocrisia e de condenações seletivas, enquanto todos olham para o deslize, ou terá sido não deslize, mas coragem de dizer o que disse, do presidente Lula, fecham os olhos a milhares e milhares de crianças inocentes, de mulheres inocentes, de trabalhadores inocentes, massacrados pelo açougueiro de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu. Curioso, Chico. Vamos falar disso daqui a pouco com o Demônio, mas curioso que há muito protesto, há muita gritaria por aqui. Eu não vi esse protesto e essa gritaria, né, com relação ao massacre dos palestinos. E olha, curioso também que eu não vi um governante do planeta reagir à fala do presidente Lula. Só Netanyahu.
Até o momento, sim. Só o Netanyahu. Até o momento, sim. No Palácio do Planalto, hoje, depois de toda a repercussão, a orientação, a partir de agora, tudo indica, que será numa linha de deixar mais patente a questão em cima como você chamou, do açougueiro Netanyahu e da extrema-direita de Israel e tentar separar isso da memória da história dos judeus, da memória do Holocausto, da memória dos judeus do mundo inteiro. Até para reforçar o que foi falado. Eu creio que vai ser uma orientação importante, porque você acaba com a confusão. Você ataca de forma veemente o genocídio da faixa de Gaza e você sai com o máximo respeito à memória do povo judeu. Assim, acho que isso tem que ser reforçado a partir de agora. Você não pode poupar em momento algum o Netanyahu, o Bibi, em momento algum, até porque nem mesmo muitos judeus o poupam lá em Tel Aviv. Então, a linha, a partir de agora, parece-me que vai ser esse acerto de realçar, não é? É porque o presidente Lula não atacou o povo judeu. Ele disse que Netanyahu está agindo contra inocentes. E condenou o Hamas em todos os momentos possíveis. Isso agora é esquecido. Isso agora é esquecido. É esquecido porque não dói, né? Porque não interessa, agora querem manipular nesse sentido da condenação a Lula e não à matança. É isso, Chico. É isso. Nós vamos falar mais dessa história. Vamos falar daqui a pouco com o Leandro Demore, né? Mas vamos começar aqui com a nossa querida, bem-vinda, Juliana Dalpiva conosco. Opa, já está entre nós. Ju. E aí, tá tudo bem? Boa noite, meus queridos. Feliz Ano Novo. Boa noite para a nossa comunidade do ICL. Agora a gente estamos sem desculpas para começar o ano, mas aqui a gente já trabalhou muito esse ano, hein, Chico? A gente não está nem podendo dizer. Mas o trânsito já piorou, porque já tem muita gente indo para a escola, voltou aula, Voltou tudo. Não, e a Juliana acorda a todos nós hoje já com a bomba, né? Ela não para. Vamos lá. Profissionais do Gabinete do Ódio faturaram 100 mil com deputados da extrema-direita, apuração exclusiva de Juliana Dalpiva, uma agência de comunicação criada por integrantes do Gabinete do Ódio, aquele gabinete que funcionava lá no Planalto, né? Recebeu quase 100 mil reais em pagamentos por serviços de assessoria prestados a 3 deputados do PL e 1 do PP. PP, Partido Progressista, né? Popular, Partido Progressista. Era popular, agora é progressista. A agência é comandada por José Matheus Salles Gomes, Leonardo Augusto Matê de Amorim e Matheus Matos Diniz. Os clientes são ninguém menos que Alexandre Ramagem, deputado que estava lá na frente da ABIN, Robson Faria, Marco Feliciano também e Alan Garcês. Conta essa história pra gente, Ju. Apuração exclusiva sua. Chico, dá uma boa noite aqui direitinho para a nossa comunidade de série primeiro. E a gente segue aqui acompanhando os desdobramentos tanto da história, né, do inquérito da ABIN, que está apurando o monitoramento ilegal de pessoas, jornalistas, adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, magistrados, enfim, todo mundo que o Bolsonaro tentou espionar com o uso da ABIN, e também o inquérito que apura o golpe de Estado com uma série de desdobramentos. Dentro destes dois, existem personagens ligados a estes que eu vou falar agora. Que eu saiba, até esse momento, os 2 ex-assessores do Bolsonaro, o José Matheus, que é conhecido como Zoeiro, e o Matheus Diniz, que é conhecido como Mateuzinho, ainda não eram formalmente investigados até minutos antes da gente entrar aqui. Mas não sei se isso sobrevive aí a um momento em que forem fazer a perícia do
celular do Tércio Arnaud Tomás. E o Tércio é investigado nas duas frentes, de algum jeito. Já sabemos que é investigado no golpe, e aí eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui para frente, porque a gente vai falar da intimação do depoimento do Bolsonaro. Mas estes três, o Tércio, o José Mateus e o Mateuzinho, eram os assessores do Bolsonaro, que eram conhecidos por serem os assessores do tal Gabinete do Ódio. Eles eram assessores especiais da Presidência da República, ficavam lotados lá no Palácio Planalto e eram responsáveis por atacar as pessoas, né, na internet, sejam aliados, adversários, memes, agressivos, violentos, e também mentiras, né? Inventar muita coisa. Eles foram pessoalmente selecionados pelo Carlos Bolsonaro entre 2013 e 2014, porque eles tinham páginas muito volumosas ali, muita gente, né, no Facebook. O Tércio tinha uma que era Bolsonaro Opressor, e o José Mateus tinha uma, tanto que o apelido dele é Zoeiro, que era uma Bolsonaro Zoeiro. E dali eles ficaram próximos ao Carlos e próximos ao Bolsonaro e cresceram. O Mateuzinho se une a eles depois, porque ele tem ali toda uma veia fanática religiosa. Ali, ele, por exemplo, esse é o Mateuzinho, foi aluno do Olavo de Carvalho, então eles vão falando, né, as mesmas coisas que essas pessoas falavam em termos de conservadorismo, religião, e aí todo mundo que vira adversário do Bolsonaro vira alvo dessas pessoas. O que acontece depois que o Bolsonaro sai da presidência da República? Eles ficam sem emprego. Até cheguei a fazer uma matéria em determinado momento para contar isso, que eles estavam procurando emprego, estavam desempregados. O Bolsonaro só levou com ele para a assessoria pós-presidência o Tércio. O Mateuzinho e o Zé Mateus ficaram sem emprego. Aí eles foram para o gabinete do Ramagem, como você falou. Aliás, eles não. O José Mateus foi para o gabinete do Ramagem em março, pouco depois da posse, né, na Câmara dos Deputados. E isso em março. Em maio, o Zé Mateus sai do gabinete do Ramagem e acho que 2 ou 3 dias depois ele abre essa empresa que chama Melon Comunicação Marketing Limitada. Quero frisar aqui que nenhum deles é jornalista, mas, segundo as notas fiscais ali, eles prestam algum tipo de serviço de assessoria, que aí só os deputados vão poder esclarecer especificamente que tipo de serviço, porque o que a gente sabe deles é que o que eles faziam era atacar pessoas, né, com mentiras e posts muito agressivos nas redes sociais, sobretudo, mas também espalhavam essas coisas por WhatsApp, a tal da rede do ódio que a gente costuma falar, muita coisa vinha deles, né? E aí, essa empresa que é criada em maio, ela, além do Ramagem, eles prestaram serviços, né? Segundo o que eles contam aqui, para o Robson Faria, do PL do Rio Grande do Norte, para o Marco Feliciano e para o Alan Garcês, do PP do Maranhão. Ao todo, chegou a R$93 mil. 93.300 reais, quase 100 mil. E aí, Chico, a gente vai falar aqui na sequência da questão dos depoimentos, mas acho muito difícil que eles acabem não aparecendo em nenhuma das fases das investigações que vão vir adiante, porque eles faziam todos juntos, cada um cumpria ali uma função. O Tércio era mais o executor, o José Mateus era meio que o cérebro das ações do Carlos Bolsonaro. Juliana, parabéns por mais essa, né? Tem uma coisa curiosa, e aí eu recorro ao professor João César Castro Rocha, que é professor aqui do ICL e da UERJ, no Rio. Ele tem uma observação curiosa para esses casos todos do bolsonarismo, quando ele diz que, tudo bem, tem o ódio, tem a parte ideológica, mas sempre tem um negócio. Sempre tem uma ganhação de dinheiro. Sempre o caixa está aberto para faturar. O bolsonarismo, ele usa uma imagem, ele compara a uma franquia. Então, é uma grande franquia nacional. Tudo bem, os caras entram com racismo, homofobia, ódio, mas também dinheiro. É mais um caso, não é, Juliana, que você acaba flagrando aí desse uso
o canal era o uso do ódio, era o gabinete do ódio, onde eles eram, a quem eles eram filiados, digamos assim, mas também tem o dinheiro, sempre tem a grana. Chico, acho que é importante você falar isso, sabe por quê? Porque quando eles estavam na presidência da República, eles tinham salários de média ali 13 mil, 10 mil cada um. Agora, na empresa, eles podem prestar serviço para vários parlamentares. Então, assim, a gente fez um levantamento aqui, quero lembrar também do auxílio que eu tive nessa matéria da nossa querida Laura Couto, nossa produtora que está aqui ajudando a gente também todo dia. Neta do grande Ricardo Couto. Essa tem alma de repórter. Pô, de família, né? De família. Tem sim. Filha tem, da sim. Mariana Couto. Neta do Ricardo, filha da Mariana, que trabalhou comigo lá na TV Globo. Quer dizer, é uma linhagem de grandes jornalistas. Diga lá. E até me perdi aqui, porque eu fui falar, eu ia elogiar ela e não. raciocínio. Eu estava falando da apuração Mas ela dela. Realmente ótima repórter. Tá na veia, tá no sangue e é ótima repórter. Desculpa. Mas eles podem. A gente fez um levantamento, eu e a Laura, dos gabinetes. Na Câmara e no Senado. Agora, nada impede que eles estejam prestando serviços para parlamentares aí da dita oposição, os tais parlamentares da direita, Brasil afora. Então, esse faturamento que a gente soube de cerca de 100 mil tem a ver com os parlamentares federais, né? Agora, eles podem estar ganhando dinheiro com vários outros. Então, esse faturamento pode ser maior. Acredito, inclusive, que seja superior a isso. E era uma coisa que até então, sabe... eles estavam muito ligados ali aos gabinetes, né? Primeiro nos gabinetes da família, seja no do Jair, seja no do Carlos, no Flávio. E aí agora eles montam uma empresa. E esse ano é uma preocupação que, de um modo geral, está circulando muito entre jornalistas, do uso da inteligência artificial, né? Em meio a essa coisa da desinformação, ou seja, outros recursos para mudar a voz, mudar a imagem, forjar informações falsas de maneira muito mais elaborada. Então, é uma preocupação bastante grande ao longo do ano para a eleição, a questão do uso da inteligência artificial, até porque também está em discussão aí, né, do que é que pode, o que é que não pode, não está muito claro ainda quais são as regras para dentro do jogo, como é que vai funcionar o uso da inteligência artificial. Mas isso aí é outro papo para outro dia. Hoje, por enquanto, vamos ficar aí com o dinheiro que esses ex-assessores do Bolsonaro estão levando. Pois é, agora uma coisa, esse dinheiro também, duas perguntas. Bancava aquele esquema de robôs para ocupar as redes sociais, as redes digitais, com as mensagens de ódio, quer dizer, tá dentro desse esquema? E segundo, onde é que tá nesse esquema aí o Carluxo, o Carlos Bolsonaro? O filho vereador, que de vereador não tem nada. Justo. Até janeiro, né, do ano passado, quando o Bolsonaro estava na presidência da República, eles estavam lotados na presidência da República. Eles eram assessores especiais do presidente da República. Então, era dinheiro público que estava financiando uma rede de mentira, de ataque, inclusive na pandemia, atacando até a própria saúde das pessoas, porque quando eles mentiam sobre vacina, quando eles mentiam sobre isolamento social, eles também estavam atrapalhando que as pessoas se prevenissem corretamente da contaminação da Covid. E isso apareceu em vários relatórios ali da Meta, e depois também na CPI da Covid, eles apareceram em certa medida também. Então, assim, agora é a primeira vez que eles vão ser responsabilizados, e aí começa pelo Tércio, mas eu acho muito difícil que não apareça nada sobre estes dois também, porque eles trabalhavam juntos o tempo inteiro, e estavam ali como homens de confiança do Carlos Bolsonaro. Respondendo aqui a sua segunda pergunta, o Carlos escolheu pessoalmente o José Matheus, que é um dos sócios dessa empresa, para ser o assessor dele e para ser meio que a cabeça dele junto
a assessoria ali do Bolsonaro, enfim, né, a criação desse gabinete do ódio dentro da presidência. O Tércio era o que era mais próximo do Bolsonaro, mas também ali obedecia de algum jeito aos comandos do Carlos. Tudo que diz respeito a redes sociais sempre foi ideia do Carlos. O próprio Bolsonaro cansou de dizer que ganhou a eleição por causa do Carlos Bolsonaro, da estratégia que o Carlos Bolsonaro bancou. O que ele estava querendo dizer com isso? Aquela rede de mentira, né, que se espalhou ao longo, sobretudo do segundo turno da eleição de 2018 e também da eleição de 2022, estava muito conectada a eles, a essas pessoas. Só que ela foi crescendo, tem mais personagens que aos poucos vão vindo à tona. Ô Chico, para você ter ideia de como o Tércio era tão amigo até hoje, ele estava lá no dia da pescaria, no dia que a PF fez o toque-toque em Angra dos Reis. Estava lá. Exato. Daqui a pouco esse povo... Foi quando aprenderam o celular dele também. Perfeito, Júlio. Daqui a pouco esse povo vai começar a falar, esse povo vai ser indiciado, vão pisar na bola, vai ser preso. Você quer saber? Falo muito na prisão de Bolsonaro. Bolsonaro vai seguir o seu rumo dentro do devido processo legal. Mas a hora que prender o Carluxo, que tem elementos de sobra para daqui a pouco botar a mão nele, aí desmonta o pai. Porque é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que sustenta, acho, emocionalmente, a minha impressão, psicologicamente, o Jair, viu? Faz todo sentido. Ele é que desarruma tudo. Ele é que estava sentado atrás no carro, lembra quando o Bolsonaro fez o desfile de presidente? Bom, por falar em Bolsonaro, ele foi intimado para depor na Polícia Federal quinta-feira, agora, dia 22, sobre a tentativa de golpe. A defesa quer adiar o depoimento, dizendo que ele não conhece os autos, né? E também foram intimados, olha, o Braga Neto, olha o Carluxo aí, o Braga Neto e o Augusto Heleno, 2 generais. E aí, vai ter que depor, general, por que vão me chamar? Não tem nada a dizer, né? Vai ter que depor, meu amigo, vai ter que depor na Polícia Federal, Augusto Heleno, o Braga Neto também. Olha o Braga Neto aí, sorridente. Vai ter que depor, mandando as pessoas, espera um pouquinho que vem surpresa por aí. Vem, surpresinha, te aguarda na papuda. E o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Agora, estão tentando adiar, né, Ju, adiar esse depoimento quinta-feira para não atrapalhar a micareta golpista que o pastor, eu falo pastor, me dá vontade de rir, esse líder dessa seita evangélica aí, o Malafaia, Malacraia, Malacheia, sei lá o que quer fazer domingo. Olha aí, olha o Braga Neto aí. O Malafaia quer falar domingo, quer fazer uma manifestação de apoio a Bolsonaro. Esse cara aí que diz o depoimento, na visão deles, vai atrapalhar a micareta, né? E acho que a Polícia Federal tem que seguir, o processo da justiça tem que seguir esses trâmites. O que você sabe disso aí? Conta pra gente, Ju. Olha, eu tenho notícias de que acho que é muito improvável que qualquer um desses depoimentos aconteça. Nenhum deles. Primeiro, porque assim, ninguém é obrigado legalmente, né? É um direito constitucional, o silêncio. Então, ninguém é obrigado a depor, nem em juízo. Você tem que comparecer. Você tem que aparecer lá frente ao juiz e pode optar pelo silêncio. Então, esse é um primeiro aspecto que vários dos defensores sempre lembram. O segundo que eu apurei é que todas as defesas estão fazendo a mesma reclamação, não tiveram acesso à íntegra. Mas não vão ter nunca. Não vão ter nunca, até porque... Não, obrigado, né, Chico? No processo, sim. Mas na época, na etapa que a gente está de investigação, há partes desse processo que correm sob sigilo e ninguém, nem os próprios envolvidos, podem tomar conhecimento. Podem até responder por escrito. Mas é que tem coisas que estão... Aí, assim, até por dever de informação, né, para esclarecer. Tem uma citação, eu vou esclarecer, porque é uma reclamação minha também. Está citado ao longo da petição, tanto da PGR quanto da decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, uma série de áudios,
uma série de mídias, e uma das principais reclamações tem a ver com não ter acessado essas mídias. E aí, que é um questionamento que tem, é o fato de que foi levantado o sigilo das decisões, mas não foi levantado o sigilo do que está citado ali. E é possível, porque é anexado, né? Por exemplo, não foi levantado sigilo do relatório da Polícia Federal que pediu a operação. Esse é um questionamento, inclusive, meu. Vazaram informações específicas aqui e ali sobre alguns detalhes do relatório, mas o relatório na íntegra não foi retirado o sigilo, inclusive para a gente compreender determinadas menções que o ministro faz no documento da decisão. Então, para sermos aqui corretos e precisos com a informação, eu tenho a obrigação de dizer que algum questionamento ali as defesas têm e têm razão de questionar e de pedir, né? E eles vão fazer, evidentemente, o que eles acham que é melhor para os clientes deles. Então, eu acho que, assim, tinha uma estratégia também da Polícia Federal, de novo, parecida com uma que eles fizeram no ano passado, de colocar todo mundo para depor ao mesmo tempo. No mesmo horário. Eles tentaram fazer isso quando chamaram a Michelle, o Bolsonaro para depor, as outras pessoas, se não me engano, no caso das joias. E aí, simplesmente, todo mundo foi e pediu direito ao silêncio e não prestaram depoimento. Eu acho que a chance essa semana é igual. Eu já sei que o Bolsonaro já apresentou o pedido para o adiamento e agora, um pouco antes de entrar no ar aqui, falei com o defensor do Tércio e do Marcelo Câmara, que é o coronel que trabalhava com o Bolsonaro, que também está preso. Ele já me deu esse retorno, o advogado Luiz Eduardo Kuntz, de que vai pedir o adiamento porque não teve acesso à íntegra do que está citado na decisão do ministro e que não vai expor os clientes. Acho que qualquer advogado faria a mesma coisa. Então, assim, mais o que eu aprendi também cobrindo casos criminais é que depoimento, ele pode ser uma peça a mais de prova, mas bons investigadores não dependem disso. Na verdade, tem inúmeras outras maneiras de obter prova, já existem muitas provas dentro desse inquérito, já tem muito material, e além de tudo, tem tudo que foi recolhido nas semanas anteriores aqui, né? Sobretudo na quinta-feira da operação, né? Tempo da Verdade, foi recolhido muito material. A Polícia Federal sequer deve ter tido tempo de analisar. Então, acho que quando a gente for olhar, não sei se já vai vir a conclusão desse inquérito depois de olhar todas essas provas que foram obtidas na operação, se já vai vir a denúncia, porque denúncia vai ter, isso já está muito claro, é praticamente impossível de essas pessoas escaparem de uma denúncia, de terem cometido a tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, né? De uma organização criminosa que tentou fazer isso. Mas pode ser que ainda existam outras fases, pode ser que existam outras operações ainda. Tem todos os dados financeiros que estavam sendo coletados, sistematizados, tinham coisas, a gente até falou isso aqui antes do Carnaval, que o FBI estava mandando, né, uma parte, tinha mandado uma parte dos dados, mas ainda faltam alguns dados. Então, tem o Pix 17. Falta, eu acho. Já é muito fácil de concluir várias questões sobre vários acusados. Tem o celular daquele advogado, aquele que escondeu o cara lá em Atibaia. Como é que esqueci o nome dele? O que processou a Ju, o advogado, o advogado lá. Eu que processei ele. Sim, não, processou. Depois a justiça comete aquela história que acaba tentando... faz uma reconvenção. Exatamente. Como é que é o nome dele? Sumiu aqui da minha cabeça. O Frederico Wassef. Wassef. Bom, esse Wassef vai ser... Ele ainda vai aparecer aí o celular dele. Tem que saber, estão dizendo que sumiu parte daqueles 17 milhões que o Bolsonaro disse que recebeu de Pix. Que ele teria repassado
para os advogados, só que o PL já paga os advogados. Então, tem muita coisa suja para ser explicada ali. Vamos ver se uma hora, lendo isso tudo, o gado que não é gado de nascença, mas é que foi iludido, caia fora desse barco, né? Eu tenho um amigo, tenho até um primo, que primeiro aplaudiu o Moro, depois o Bolsonaro, e hoje ele está distante dos dois, porque fala, pô, que mancada que eu dei. Pois é. Ju, muito obrigado, Juliana Dalpiva. Presença feminina boa, que hoje tem 2 aqui, é muita testosterona aqui. Meu Deus 2. do céu. E agora eu vou chamar um terceiro. Obrigado, Ju. Boa noite, querida. Beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Vem aí mais um. Tchau. Vem aí Leandro Demore para falar sobre esse choque diplomático provocado pela fala do Lula, que relacionou a guerra de Israel contra os palestinos de Gaza. Hoje eu estava vendo esse Cláudio Lotenberg, esse médico que é lá do Einstein, né, que é o presidente da CONIB, dizer, não, a guerra de Israel contra o Hamas. Gozado, que povo que erra mira, né? Eles fazem guerra contra o Hamas e matam 30 mil palestinos inocentes, né? Então, o presidente Lula falou, né, vamos repetir o pedacinho que ele falou aqui, 30 segundos, né? E diz que ele criticou o povo judeu, o Holocausto e tal. E agora o governo de Israel acaba de declarar Lula persona não grata e logo em seguida Lula chama de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, o meu amigo embaixador Frederico Meyer, para consultas. Deixa eu só rodar aqui um pedacinho que a gente já pôs no começo, mas repetir o que o Lula falou que tanto incomodou Netanyahu, a extrema-direita da CONIB, do Stand With Us, esse povo todo. A extrema-direita nacional, internacional, né? Os bolsonaristas, bolsonazistoides. Vamos ver? Vai, roda, Lula. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Olha, eu sei que é sagrado o povo judeu, e claro que tem que ser. A chacina absurda, a matança dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Exato. Mas o açougueiro de Lyon, Klaus Barbie, né, executou, sob responsabilidade dele, executaram 4 mil judeus. Sob Netanyahu, já morreram 30 mil palestinos, mais de 10 mil crianças, né? Então, a comparação não é de toda absurda, né, Demore? Eu vi você falando hoje de manhã no Desperta, estava sensacional, por sinal, né? Eu vi você dizendo, vamos o quê? Vamos esperar chegar, o negócio é esperar chegar a 6 milhões de palestinos, para você poder comparar? É por número? É por número? E antes disso, mostrar qual foi a reação. Ninguém foi falar da matança dos palestinos, que não aparece nem nas televisões. Aparece pouco, né? A gente vê nas redes digitais os corpos dos anjinhos de Netanyahu, né? Um monte de criança morta, né? Ou no artigo da Dorit Arrazin, domingo... Belo texto, né? Belo texto, né? Que ela fala de uma criança, de uma médica que encontra uma criança, médica da ONU, de 12 meses, de 1 ano, a criança ainda chorando, mas a perna dela acabava de ser arrancada, ela ainda estava com a fralda, sem as mãozinhas e sem a perna. E ela não tinha onde fazer, nem oxigenar essa criança, porque o hospital estava bombardeado, né, pelo açougueiro de Tel Aviv, pelo Netanyahu, pela tropa dele, né? Então, depois que o Lula disse o que disse, e eu vou passar já para o Demore, né, Israel convoca o nosso embaixador, o Fred Meyer, para uma reprimenda, para uma humilhação pública. E o ministro das Relações Exteriores de Israel, o tal de Israel Katz,
levou o embaixador para visitar o Museu do Holocausto, para ensinar para ele o que foi o Holocausto. Ele devia falar: agora eu convido o senhor ministro das Relações Exteriores, vamos conhecer o hospital de Han Yunis, né? Vamos lá na faixa de Gaza. Bom, olha o que o chanceler israelense disse na frente do nosso embaixador, numa humilhação para o Brasil. Olha aí. לכן אני דורש ממנו לחזור בו מהדברים ולהתנצל, ועד אז הוא אישיות בלתי רצויה במדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. לכן אני דורש... E o nosso embaixador, Fred Meyer, sendo obrigado a ouvir essa vergonha dita pelo ministro das Relações Exteriores do lado dele e dizendo que Lula é uma persona não grata. Bom, foi humilhação para o embaixador brasileiro? Lula errou, não errou? Pisou na casca de banana da diplomacia? Ou teve coragem de dizer o que o mundo inteiro está dizendo, mas os líderes do Ocidente, da OTAN, não abrem o bico? Fala agora, Demore. Olha, Chico, primeiro boa noite para os dois Chicos, né, para a nossa audiência também. Eu acho que o Lula errou. Eu vou explicar por que eu acho que o Lula errou. Eu acho que essas falas do Lula deveriam ter sido faladas 4 meses atrás. Esse foi o erro do Lula. O Lula está falando, Chico, o óbvio. A gente pode enfileirar personagens históricos que desde 1948 comparam a política de Israel com os nazistas e os fascistas. Vamos começar então rapidinho para mostrar para vocês. Eu separei para o pessoal mostrar um print aqui, uma carta aberta publicada no jornal The New York Times em 1948, tá aí ela, ó. Essa carta aberta foi publicada no New York Times em 48, 3 anos depois do final da guerra. Sabe quem assinou essa carta, Chico? Albert Einstein, Hannah Arendt e outros proeminentes e famosos intelectuais judeus que fugiram do Holocausto. Vamos ler a primeira frase desta carta para mostrar que essa polêmica sequer é uma polêmica, sequer é nova, sequer é inédita. Eles falam que dentro de um fenômeno que disturba o nosso tempo, eles estavam falando aqui de um partido que foi fundado em Israel, um partido de direita conservador que se tornou o Likud, que é o atual partido do Netanyahu. Eles criticam aqui o partido, o Freedom Party, e o seu líder, à época, que viria a se tornar depois primeiro-ministro de Israel, e olha o que falam aqui, Albert Einstein, vamos chamar Albert Einstein de sionista, Chicos? Vamos chamar Hannah Arendt de sionista? Olha o que falam os dois nessa carta pública, publicada no New York Times. A criação desse novo partido, esse partido político, está muito próximo em organização, métodos e filosofia política e approach social ao nazifascismo. Isso aqui está escrito e assinado por São antissemitas, é? E Hannah Arendt. São antissemitas. Vamos chamá-los de antissemitas? É. Vamos dizer que é um exagero? É um exagero? Chico, atenção, é importante. Isso aqui é 1948, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, eles não tinham acesso a nada que acontecia em Gaza na época. Aliás, o que acontecia na Palestina na época não é nem perto do que acontece hoje. Hoje é 1 milhão de vezes pior. Eles chamaram esse partido que se tornou o partido do Netanyahu, hoje, de um partido muito próximo em métodos de assassinato, de perseguição, de prisão, método, com o partido nazista em um momento que era muito mais tranquilo, entre aspas, do que hoje. Nós poderíamos enfileirar aqui para nossa audiência, assim, ó, dezenas de intelectuais, jornalistas, juristas, médicos, sobreviventes do Holocausto, dezenas de judeus que compararam o regime de Israel em determinados momentos históricos como esse de hoje. Não é comparar o povo judeu. Essa é a grande armadilha que essas pessoas tipo Conib, o ministro lá de Israel, o Stand With Us do senhor André Laje, eles querem que a gente acredite que nós estamos falando que os judeus todos são nazistas. Isso é uma falácia, uma mentira, uma sem-vergonhice e uma vagabundagem intelectual. A gente tem que deixar isso bem claro. Ora,
Nós não criticamos o governo Bolsonaro aqui no Brasil, mostrando as ligações do governo Bolsonaro, inclusive com nazistas e com neonazistas, mostrando o genocídio na pandemia. Por acaso nós estávamos criticando todo o povo brasileiro? Ora, Chico, pelo amor de Deus, ou nós somos um bando de idiotas que esses caras acham que são, ou nós acordamos cedo todos os dias, tomamos água, comemos direito e botamos o cérebro para funcionar. Então a primeira coisa é essa: vocês não têm o monopólio da definição histórica do que é um assassinato em massa. É preciso também, como dizem vários intelectuais ao longo da história, dessacralizar a excepcionalidade do Holocausto na Alemanha. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é usado como se fosse... A Hannah Arendt falava isso. A Hannah Arendt, quando ela é convidada para escrever uma série de artigos para a revista New Yorker nos anos 70, e ela vai até Israel, vai a Berlim e escreve os artigos que depois se transformariam no livro que ela fala sobre o Eichmann, ela fala o seguinte: não há nada de excepcional no Holocausto, não há nada de desumano no Holocausto. O grande problema do Holocausto é que, como já aconteceu em outros momentos históricos, e podemos comparar métodos, número de mortos, o que desejarem comparar, ele é duramente e tristemente humano. É preciso compreender que, se nós não ficarmos atentos, que é o que alertam os intelectuais, inclusive nessa carta, se nós não ficarmos atentos, o Holocausto, outros holocaustos voltarão a acontecer. Então, essas pessoas que comandam o governo de Israel hoje, esses lobistas que moram no Brasil, o senhor Cláudio Lotenberg, que queria ser ministro da saúde do Bolsonaro, que não deu um ai quando o Bolsonaro apareceu fotografado do lado num sósia do Hitler, que não deu um ai quando nós descobrimos lá no Intercept que o Bolsonaro se correspondia com neonazistas brasileiros nos anos 2000, que não deu um ai quando os bolsonaristas, incluindo a Bia Kicis, que quer o impeachment do Lula agora, recebeu a neta do ministro da propaganda do Hitler no Brasil. O senhor Cláudio Lotenberg ficou calado, mudo. Pelo contrário, recebeu o senhor Bolsonaro em 2018 na Hebraica do Rio de Janeiro sob aplausos. É essa gente que vai querer nos dizer qual é a definição histórica, qual é a intelectualidade que nós temos que usar. O que acontece hoje em Gaza é um genocídio. E como eu falei, para encerrar esse raciocínio, hoje pela manhã, como você comentou, Chico, olhem a fala do Lula. Duas coisas me chamam a atenção, e vejam como o discurso foi manipulado e comprado alegremente pela nossa imprensa num domingo que não tinha pauta e aproveitou para surfar nessa história. Primeiro, o Lula não cita uma vez sequer a palavra holocausto. Uma vez sequer. Uma. Segundo, o Lula fala que o que acontece hoje em Gaza é comparável quando, Chico? Quando Hitler decidiu perseguir os judeus na Alemanha. Do momento em que Hitler decide perseguir os judeus na Alemanha, que eram menos de 1% da população, foram usados como bode expiatório, como os agentes do mal, como os inimigos a serem combatidos, perseguidos, apanharam, morreram, massacrados, uma população que foi massacrada. Quando Hitler decidiu persegui-los, Chico, não havia 6 milhões de mortos. Quando Hitler decidiu persegui-los, Chico Sá, não havia campos de concentração. Quando Hitler decidiu persegui-los, não havia campos de extermínio e a solução final. Portanto, ora, ou falta leitura, ou falta interpretação de texto, ou não conhecem a análise do discurso, ou nós estamos diante de um bando de acelerados, de um bando de cretinos que estão respondendo a uma coisa que o presidente não falou. Não teria problema nenhum, Chico Sá e Chico Pinheiro, e nós criticarmos o Lula aqui. Eu canso de criticar. Essa foto é emblemática porque tem o escritor Primo Levi, um daqueles beliches, que é um dos meus escritores preferidos, aliás, que escreveu um dos mais brilhantes sobre a história do Holocausto, que é Sequestro é um Homo, né? Sisto é um homem, e depois escreveu um outro livro brilhante sobre o resgate dos russos ao campo de Auschwitz, onde ele estava preso. Aliás, eu visitei 2 vezes o campo de Auschwitz, não foi uma só. Na segunda levei meu pai e meu tio, escreveu um livro chamado La Trégua, A Trégua, que é brilhante também. Nós vamos nos ater ao que foi dito. O Lula merece críticas. Agora, merece críticas por ter demorado para tomar essa posição. E hoje, Chico, para encerrar esse raciocínio, a expectativa da imprensa brasileira, dos tuiteiros de plantão, dos especialistas de Araque, das pessoas que torcem mais pelo coração do que pela razão, é que o mundo se voltasse contra o Lula. Sabe o que aconteceu hoje? 27 dos 28 países da União Europeia pediram um cessar-fogo em Israel. Países como Espanha, Holanda, 27 dos 28, não nos foi informado qual foi o único que não aceitou.
E aí, só rapidinho para encerrar o raciocínio, para deixar a nossa audiência pensar também. Vejam a maneira como o senhor ministro de Israel fala com o embaixador brasileiro. Está falando com quem? Com um bananeiro, com um inferior, com uma pessoa que não tem a capacidade de falar com ele olho a olho. Ele chamaria o embaixador da Alemanha e falaria nesse tom, exigindo que um presidente de um outro país pedisse desculpas. Ele falaria no mesmo tom com o embaixador da França ou da Grã-Bretanha. Ele falaria no mesmo tom com o embaixador do Japão ou dos Estados Unidos. Então faça-me o favor. Para além de tudo, essa gente acha que pode tudo e não pode. Então eu parabenizo o Lula por ter falado o que falou ontem e deve falar mais, aliás. Ele não chamou o embaixador da Turquia e o Erdogan, em dezembro, falou com todas as letras, chamou o Netanyahu de Hitler, fez comparação. Eles nem chiaram. Com um discurso bem mais forte do que... Muito, né? Muito mais forte. Mas por quê? A Turquia faz parte da OTAN, entendeu? A Turquia faz parte da OTAN. Então agora quis aparecer, quis surfar em cima do Lula. Agora, Demore, por que faz tanto sucesso ainda? Porque cola tanto esse truque de transformar uma crítica forte do Lula à extrema-direita de Israel, ao Bibi, ao primeiro-ministro, transformar isso num ataque ao povo judeu? Porque essa manipulação ainda faz tanto sucesso na mídia brasileira, por exemplo. Isso é proposital, isso é feito de modo proposital. Quer ver o que falou o senhor André Laget ontem, que é o presidente da ONG Stand With Us, que é uma ONG de lobby sediada nos Estados Unidos, com financiamento direto do governo de Israel? Ele falou o seguinte: o Museu Americano do Holocausto publicou um Twitter dizendo que é um absurdo o que o Lula falou. Sabe o que eu fiz, Chico? Eu fui lá no Museu Americano do Holocausto para procurar pesquisadores especialistas em Holocausto. Eu mandei um print para o pessoal aqui, se o print para o pessoal puder colocar. Encontrei um pesquisador, que é um pesquisador judeu, especialista na história do Holocausto. Sabe o que que trabalhou com bolsista no Museu do Holocausto dos Estados Unidos? Sabe o que esse pesquisador declarou para o Haaretz, o jornal israelense, umas semanas atrás? Aí, ó, no governo de Israel há ministros neonazistas. Realmente me parece a Alemanha de 1933. Isso no jornal especialista. Isso no jornal de Israel, o Haaretz, que junto com o Jerusalem Post é um dos mais importantes de lá, né? Sim. Isso. Então tá aí, ó, tá aí a comparação, ó. Tá aí a comparação. Essa comparação não é nova. Essa comparação não deveria causar espanto. O que deveria causar espanto é o que acontece lá. Esses críticos de Araque, oportunistas de final de semana, gente sem pauta no domingo, precisando preencher grade de televisão. O Fantástico teve a cara de pau de colocar de novo esse cara da Stand With Us, falando sozinho no Fantástico. Uma liderança palestina no Brasil, nós temos várias. O Ali de Rabah, várias lideranças. O Fantástico tem o telefone dessas pessoas, conhece essas pessoas. Isso é uma questão deliberada. E para responder a sua pergunta, Chico Sá, isso é feito de modo deliberado por quê? Porque pessoas como nós, quando criticamos o regime de Israel, o governo, seus ministros e o seu primeiro-ministro, o seu presidente, a administração do país, eles querem nos colocar contra a parede para nos chamar de antissemita. De minha parte, sintam-se à vontade. Eu não perco um minuto de sono com gente cretina e desocupada que fica fazendo falsificação para evitar ouvir as críticas que merece ouvir. Então, senhores, podem continuar à vontade. Olha, eu ouvi gente, até que eu respeito, colegas jornalistas na televisão, dizer assim, o Lula podia ter feito, o Biden foi incisivo, o Biden fez críticas duras. Eu fiquei ouvindo e falei assim, ué, esqueceram que o Biden está mandando projeto para o Congresso americano para liberar bilhões para Israel continuar matando? Ah, não, mas o Biden fez um discurso O Biden bonito. vetou a proposta do Brasil. O Biden vetou a proposta do Brasil para o Conselho de Segurança. E o Biden agora está liberando bilhões para a Ucrânia e para Israel. Não, mas o Biden fala bonitinho, ele não compara Netanyahu a Hitler. Agora, olha só, para completar, que daqui a pouco tem mais gente chique aqui conosco, tem que chamar. A extrema-direita está deitando e rolando no Brasil. Os deputados de oposição estão pedindo impeachment de Lula por causa disso aí. Já tem 86 assinaturas, 18 da base do governo,
18 da base do governo. Na justificativa, Lula expôs o Brasil ao risco de guerra. Olha só o Kataguiri, eu sempre troco o nome desse Kataguiri. O que o Kataguiri disse sobre impeachment? Bota aí, cadê? Cadê o texto dele? Assinei ontem um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Tá certo. Sua fala contra Israel, associando-o ao Holocausto, não é apenas uma gafe, como a imprensa tem dito, mas uma afronta às vítimas desse terrível crime contra os judeus. Lula nos colocou em rota de colisão com uma das nações mais amigas do Brasil. Israel já chegou a enviar equipes de resgate para ajudar no desastre de Brumadinho, os únicos a se dispor a ajudar assim, ou a se disporem devia ser, mas o Kataguiri não tem que saber português. Essa atitude precisa de uma resposta imediata das instituições brasileiras. Retirar este inepto da presidência é mais do que necessário, é questão de sobrevivência da diplomacia brasileira. O que é que você diz, Xará? Cara, não tem como, não tem. Quanto a ele, acho que não merece sequer resposta, mas ao Congresso, eu acho que tem aí uma esperteza incrível. É uma maneira perfeita de aumentar o preço das emendas. Eu acho que começa a criar aí uma indústria das emendas, quando começa com esse papo de impeachment, vai custar mais caro. A moçada vai custar mais caro. O Lira vai deitar e rolar, né? Se não tem o dedo do Lira nisso, né? Pois é. Fazem pressão aí que a gente aumenta o preço da emenda. Já é tudo nosso, vamos dominar de vez, né? Memória redonda que a gente tem que passar para outra questão aqui, com o nosso outro convidado. Vamos lá, quatro coisas importantes para a gente lembrar. Por favor. Kim Kataguiri, no podcast Flow, diante do senhor Monark, defendeu que os nazistas erraram ao criminalizar o nazismo, que os alemães erraram, não deveriam ter criminalizado o partido nazista. O partido nazista é criminalizado na Alemanha, você não pode remontar. Kataguiri. Bia Kicis está pedindo impeachment, recebeu a neta do ministro da propaganda do Hitler no Brasil, que é hoje uma política proeminente do partido de extrema-direita, filonazista na Alemanha. Flávio Bolsonaro defendeu que o Holocausto não foi tudo isso uns anos atrás, falou literalmente que não foi tudo isso. Jair Bolsonaro falou em uma visita a Israel que o Holocausto poderia ser perdoado, tirou foto com o sósia do Hitler, se correspondia com neonazistas do Brasil nos anos 2000. Assim, dá para seguir na lista da hipocrisia dessa gente. Eu vou fazer o que o meu camarada Chico Sá está fazendo. Eu vou olhar para o lado e ignorar essas figuras nefastas da política brasileira. Boa, isso aí. Querido. Grande Demore, uma aula, um primor. 10 jornalistas como você e a hipocrisia sairia pelo ralo em muitos dos grandes jornais desse país. E amanhã desperta, cada vez melhor, por favor. Desperta, eu tô ligado, 7 da manhã, estava esperando começar o Desperta para ver meu querido Demore. Né? É isso aí. Obrigado, queridos. Parabéns, meu querido. Boa noite. Boa noite. Olha aí. Tchau. Olha aí. Vem ele. Cacai, nosso grande advogado, meu grande querido amigo jurista. Carlos Alberto de Almeida Castro. Cadê o Cacai? Acho que o Cacai tá com algum problema técnico. Cacai caiu? Cacai cai não. Chegou. Cacai cai não. Cacai. Isso aí, Cacai. Como é que é? O Lula cometeu um crime horroroso? Boa noite para você. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Chico Sá? Alegria estar aqui de novo com vocês. Muito bom, querido. Muito bom, é sempre muito bom. Diga lá, querido. Como é que é? Você acha que o Lula cometeu um crime assim tão grave, que é maior do que as mortes que estão acontecendo em Gaza? O que é isso, né? Estão pedindo impeachment dele. Estão pedindo impeachment dele. É uma jogada política sem nenhum senso, nenhum... Isso faz parte do jogo político. A gente que está há muitos anos acompanhando a política sabe que numa coisa que teve tanta repercussão interna, muito maior do que disseram que ia ter externa e tal, ia surgir esse tipo de pedido de impeachment, onde as pessoas aparecem e tal. Eu vou ser sincero, Chico, eu acho que é óbvio que o Lula falou o que é correto falar, acho que a comparação, usar o nome Holocausto, ia dar margem ao que está dando. Para mim é uma pena da margem nesse momento, porque
Eu diria a você, eu entendo perfeitamente, nós temos a obrigação de nos posicionar contra o genocídio em Gaza, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a gente tem escrito, tem falado, tem debatido sobre isso, mas nós estamos num momento, Chicos, extremamente delicado internamente no Brasil. Nós estamos numa semana onde o Bolsonaro faz essa convocação estranha, de certa forma arrostando o Supremo Tribunal Federal. Hoje ele disse com uma valentia enorme que não vai depor no processo de 8 de janeiro. Eu até entendo a lógica do advogado. O advogado disse, olha, eu não vou levar o cliente para depor porque eu não tenho acesso a tudo que tem foi apreendido nos WhatsApp, nos telefones. Essa não é um absurdo jurídico, não. Há uma regra de que você deve levar o cliente para depor quando você tem conhecimento daquilo que está nos autos, não do que vai ser perguntado obrigatoriamente. E o Supremo Tribunal, em boa hora, tomou uma decisão dizendo que o investigado, se ele se negar a ir falar, já que ele tem o direito ao silêncio, no Brasil você tem o direito a não se inculpar, você tem direito ao silêncio, então ele pode não ir. Então não é um absurdo jurídico, o advogado fala, não, veja bem, como eu não tenho acesso, eu não levarei o meu cliente para depor. Só que eu acho que nós estamos deixando escapar pelas mãos uma semana extremamente rica, sabe, Chicos? Por quê? Nós tivemos a maior das operações. Eu sou um advogado criminal muito focado em algumas questões que eu estou acompanhando há tanto tempo. Nós tivemos a maior das operações até hoje, de 8 de janeiro. Foi uma operação de uma relevância ímpar, com 16 pessoas ligadas à alta cúpula das Forças Armadas, inclusive 4 da ativa. Nós temos oficiais presos, nós temos aquilo que foi descoberto, buscado e apreendido nos celulares de generais que nunca imaginaram na vida que teriam uma busca e apreensão, Chico Sá. Sim. Então, eu vou ser sincero com você. Eu mesmo duvidava. Eu duvidava que isso fosse ocorrer, viu, Cacá? Eu tenho defendido o que ia acontecer, mas sempre com o pé atrás, falar, pô, tem que acontecer para dar credibilidade à operação. Então, eu acho que o momento, para quem advoga no crime, para quem acompanha esse inquérito desde o início, para quem correu o Brasil mostrando os erros e os abusos da Lava Jato, o momento está muito propício para que nós cheguemos a um grande finale na investigação de 8 de janeiro. Então, respeitando imensamente um discurso forte e poderoso como tem que ser feito, porque estão morrendo crianças diariamente. Enquanto nós estamos conversando aqui, estão morrendo crianças em Gaza. Então, ninguém pode fazer crítica, ao contrário, tem que fazer elogio à coragem institucional. Mas quando você falou ali, comparando ao Holocausto, houve, por causa dessa fala, na minha visão, respeitosamente, uma mudança na linha do que nós estamos conversando hoje. Sim. Quer dizer, eu hoje queria estar, vê se você consegue me entender, sim. Zero de crítica nessa questão, é porque hoje eu queria estar vendo qual seria a reação dos direitistas, ultradireita sobre 25 de janeiro, queria ver qual vai ser a reação, porque hoje foi intimado o Bolsonaro para depor, mas foram intimados, pelo que eu vi, mais 10 pessoas. Então, a Polícia Federal está fazendo um trabalho com muita maestria. Quer dizer, o próximo passo só é dado depois de estar bem seguro naquilo que foi buscado e apreendido, naquilo que tem nas delações. Veja bem, a partir do momento que saiu a delação, que saiu a busca e apreensão em cima da delação, daquela fita, daquela reunião criminosa que Bolsonaro presidia dos ministros para falar sobre o golpe, que estava no computador do Cid, só aí o Cid foi intimado para prestar esclarecimento por que ele não havia falado dessa fita. Veja a inteligência da Polícia Federal. A gente que é advogado criminal, a gente analisa com cuidado tudo isso. Se ele tivesse sido intimado lá antes, as pessoas iam saber, olha, vai vir uma operação em cima daquela fita. Então, tudo está sendo feito tecnicamente com uma cadência incrível, com uma cadência admirável sob o ponto de vista técnico.
Então, é claro, o mundo não pode fixar apenas num ponto, que seria a evolução do 8 de janeiro. Mas nós que estamos acompanhando o 8 de janeiro, a par e passo, com cuidado técnico, tendo cuidado até para falar, tendo cuidado para escrever. Me perguntaram agora, todos que fizeram parte dessa audiência, dessa reunião ministerial que está colocando aí, todos já devem ter medidas contra eles. Teve um colega meu de esquerda que achou que eu fui comedido, que eu falei, não, todos os que participaram têm que ser ouvidos. Tem que haver por que eles estavam lá. A grande maioria, é claro que tem responsabilidade até por omissão, mas pode ser que tenha lá um terceiro escalão que diga, não, eu estava acompanhando o ministro e não me cabia me manifestar. Ou seja, não sou eu que vou fazer pré-julgamento, entendeu, Chico? Então eu só acho o seguinte, eu acho que o Lula tem estatura internacional para fazer as observações com a dureza que está fazendo, a situação é dramática, o genocídio é inquestionável, o uso da palavra holocausto naquele contexto deu margem que a direita fizesse certo barulho hoje. Só isso que eu comento. Eu estou assim, acompanhando com muito cuidado, até porque não tenho acesso, não sou advogado lá, não aceitei ser advogado de ninguém, esse desdobramento. Chico Sá, há muito pouco tempo teve essa busca e apreensão na Casa dos Generais. Para que o presidente Bolsonaro tenha sido intimado para depor agora, Chico, meu querido Chico Pinheiro, eu não tenho dúvida que a Polícia Federal, eu não tenho dúvida, não é que eu tenha conhecimento, não. O presidente do PL gosta de dizer que eu sou um advogado que tem informação privilegiada. Não tem nenhuma informação privilegiada, não. Eu sou um advogado de 40 anos de advocacia. Dedução lógica. Eu acho que eu falei no segundo dia. O que é que você não tem dúvida? O que é que você falou aí? Não tenho dúvida de quê? Eu não tenho dúvida de que já foi feito o levantamento de boa parte daquilo que foi apreendido no dia daquela operação. Naquele dia, Chico, eu falei para um debate que eu estava fazendo, falei, olha, em muito pouco tempo nós teremos a intimação do Bolsonaro e das pessoas que hoje estão, quer dizer, fornecendo material involuntariamente, através de busca e apreensão, de questões que vão ser colocadas na investigação. A Polícia Federal é extremamente técnica e competente. Você imagina o que é você entrar na casa de um general que achava que era dono do Brasil. Arrogante, completamente ignorante, paciência, mas arrogante. Ele deve ter muita coisa. E para que tenha saído agora essas intimações, eu não tenho dúvida de que haverá muito o que ser perguntado a essas pessoas. Numa semana importantíssima, porque a discussão da semana passada para cá, mesmo entre nós mais garantistas, passou a ser se é hora de falar em prisão preventiva. Ou, como eu sempre defendi, você sabe disso, eu sempre defendi que deveria ter um processo normal, com direito à ampla defesa, e só depois da condenação e culpa formada. Só que estão acontecendo tantas coisas que hoje eu já não tenho segurança. Se está havendo movimentos que de alguma forma possa impedir o fluir natural da investigação, nós poderemos ter surpresas ao longo dessa semana. Não queria estar concentrado tão somente, mas eu entendo. A questão de gás é tão absolutamente teratológica, absurda. Eu não sei se vocês leram uma crônica da Doris. O grande texto desse final de semana. É de chorar. Recomendo, no Globo de domingo. Foi de cortar o coração. Mas eu vou publicar no meu... Para quem não viu, eu vou publicar no meu... Porque já passou, foi no Jornal de Domingo. Vou publicar no meu Twitter. No meu Twitter. Twitter, sei lá como Fica mesmo. Eu vou dizer o seguinte, no primeiro momento eu não tive condição de ler até o final, fiquei arrasado, mas depois li e repassei para todas as pessoas. Então não tem como você... Estão acontecendo tantas coisas graves, Chico Sá, que você não tem o direito de dizer que tem que fixar em 8 de janeiro. Cacai, nós estamos com o tempo meio apertado hoje, mas a gente queria que você falasse do dia 25. Isso aí não é uma provocação de Malafaia e Bolsonaro. Isso aí, né, não há nenhum crime sendo cometido aí
de incitação. Não há crime. A forma com que foi convocado foi uma forma que entendo que não há crime. É um direito de fazer essa manifestação. Teve cuidado de pedir para não levar material, para não levar nenhuma faixa fazendo instigação. Eu tenho certeza que há um risco tênue aí que eles estão correndo. Eles estão andando no fio da navalha. Porque, claro que esse grupo, especialmente se é um grupo que é chamado pelo Malafaia, não é um grupo propriamente que se pode dizer que conheça nem bons modos, né? Então, existe o risco sério de, no decorrer do dia, essa manifestação virar, sim, algo que seja passível de algum tipo de criminalização. Eu prefiro, nesse horário, nesse momento, acompanhar a pessoa ter um direito, por exemplo. Eu penso que, juridicamente, até escrevi sobre isso. Sim. Eu acho que, juridicamente, o Bolsonaro quase está desistindo da advocacia técnica. Eu não quero criticar o colega, eu nem conheço o inquérito, não sei nem quem está advogando. Mas é espantoso que... eu escrevi um artigo chamado A Arte de Advogar, que você tenha um cliente que seja um ex-presidente da República, que sabia que ia ser intimado para fazer um depoimento formal com a Justiça Federal, que se nega a ir fazer esse depoimento e que, no entanto, faz uma convocação nacional para prestar esclarecimento. Tudo isso é provocação. Está no limite da ilegalidade? No meu ponto de vista, ainda não. Está ali correndo o risco de repente, estar na ilegalidade. Eu não quero ver, e quero que vocês que estão me escutando entendam isso com profundidade, eu não quero ver Bolsonaro ser preso por causa de uma besteira que ele faz em 25 de fevereiro na Paulista. Não. Um ex-presidente da República tem o direito de ter uma prisão fundamentada através de depois da investigação séria, depois de ter dado direito a ele de fazer a ampla defesa. Então, como essas pessoas são muito despreparadas, como fizeram a política inteira em cima de falsidades, de fake news, em cima de uma política de estrutura falsa, eles estão vivendo ainda como se estivessem no poder. É algo espantoso. Essa convocação do dia 25, ela pode não ser criminosa, pode até desandar para algum ato criminoso no dia, mas hoje ela é de uma impropriedade inacreditável. O cidadão sofre um processo criminal gravíssimo, ou não, várias investigações penais. A do dia 8, para mim, é a mais grave, mas tem várias outras. E faz uma provocação. E depois, você veja, o próprio esse Malafaia, que é uma pessoa difícil de compreender, ele vem com uma agressividade, parece que está querendo colocar, por qualquer motivo, o pé dentro desse círculo invisível de giz. Não é provocação para tomar uma prisão preventiva, é aí se fazer de vítima. Tem cara disso, né? Não é? Por isso é que eu digo assim, é hora de ter tranquilidade, eu acho que é inoportuno, eu acho que é absolutamente inadequado, mas se não há crime, vamos dar a eles o direito de fazer as manifestações, vamos ver quem é que vai à rua no dia 25. Olha só que coisa, Chico. Hoje sai a intimação com o ex-presidente da República fazendo depoimento sobre o inquérito responsável do Supremo Tribunal Federal. Até por respeito ao judiciário, que ele não tem, nunca teve, ao contrário, um dos motivos que ele está sendo investigado é a falta de respeito, a tentativa de fechar o Supremo Tribunal Federal, mas por inteligência, pelo menos, jurídica, ele deveria ter tratado essa investigação, essa tentativa de ouvi-lo, que é absolutamente legítima, tratado de uma forma diferente. Mas a gente nunca pode esperar nenhum tipo de lógica jurídica ou mesmo de lógica do dia a dia vindo de Bolsonaro e seus asseclas. Cacai, parece até que ele não acredita na defesa jurídica, né? Parece que ele só joga todas as fichas numa afronta de rua. É exatamente o que eu digo. Eu disse exatamente um pouco isso dentro desse artigo que eu escrevi agora. Eu falei, olha, é tão assustador que me parece que houve um certo abandono da defesa formal. Eu sei, Chico, eu advoguei para 4 presidentes da República, advoguei para mais de 80 governadores. Não é fácil advogar para quem teve muito poder. Primeiro que as pessoas, normalmente, poderoso, ele chega e fala, isso é tudo político. Eu me lembro que várias vezes, uma vez conversando com o governador de Minas Gerais,
que julgava tudo, eu era advogado dele, julgava tudo para um outro governador, de que eu também tinha sido advogado, dizendo que a culpa era do outro governador. Aí eu cheguei e falei assim, Chico Sá, não, sendo assim, já que não tem nada de crime, é só político, você precisa conversar com um orientador de mídia, porque eu vou sair do caso, porque se não tem crime, o advogado criminal não tem que estar aqui. Entendeu? Boa, cara. É uma coisa assim. Aí o cara falou, não, pera lá, vamos conversar um pouco e tal, entendeu? Quer dizer, o que está aparecendo é que o Bolsonaro está coordenando essa linha, porque ele está fazendo afrontas ao Supremo Tribunal Federal. O Malafaia, que virou o grande co-organizador desse encontro, ele faz afrontas diretas, agressivas. Não estou entendendo muito, não. Mas como também eu não estou aqui para entender o raciocínio e a linha jurídica desse grupo para o qual eu não torço, é melhor eu só acompanhar e dar palpite jurídico. Valeu, meu cara. Tenhamos a paciência. A hora da justiça, a hora da verdade vai chegar, Cacai, vai chegar. Nós acreditamos. É isso, Chico. Eu acredito. Cacai, muito obrigado. Boa noite, meu querido. Não suma, não nos abandone jamais. Alegria, alegria, abraço. Boa noite. Olha, gente, ontem, né, foi a aula do Renato Freitas. Renato Freitas é o nosso deputado mais querido do Brasil, um deputado estadual lá do Paraná, né? E ele deu uma aula aqui ontem no ICL que foi um sucesso, né? Que bela história de vida, né? Belíssima história, né? Uma história de alguém que é guerreiro na origem, que é fiel. Eu queria uns 100 Renatos, pelo menos, no Congresso Nacional. Não está de 100, não. Poucos Renatos já fariam um terremoto, né? Bom, tá aqui, domingo a gente teve esse encontro histórico. O Renato ensinou muito sobre a luta da periferia. Ele que é periférico, é negro, mas é um cara sensacional. E a importância de fazer essa voz ser ouvida, a voz da periferia. Olha comentários aqui de quem assistiu a aula, que fez comentário pelo chat. Luna Scarelli, até sonhei, você acredita? Uma história de arrepiar, diz Wilson de Souza, advogado. A Glória Garrido, foi emocionante, eu sabia que seria, mas não tanto quanto foi. Parabéns ao deputado Renato e a você, Eduardo, falando do nosso Dudu Moreira. Betinho Flores, mexeu com todos os meus sentimentos, muitas lágrimas, muita alegria, mas muita esperança em saber que temos um ser humano real e verdadeiro que luta incansavelmente por nossos direitos e contra os opressores. Vida longa ao deputado Renato. Sandra das Neves, foi simplesmente um divisor de águas. Só de lembrar me vem lágrimas nos olhos cada vez que eu percebo como tenho que estar, em alguma maneira, fazendo parte dessa trajetória de reparação, porque a minha indignação é monumental. Souza Mil, foi uma aula, não consigo dar um adjetivo para a aula, fiquei impactada. Sandra das Neves, foi devastador, emblemático, inaceitável, comovente, enfim, palavras vão se agrupando de maneira sequencial. Bom, foi aí a aula do Renato ontem, né? Renato, que é deputado estadual no Paraná, perseguido pela elite política branca da direita paranaense, pelo presidente da Assembleia, pela hipocrisia desses políticos, né? E quem faz parte do ICL pode rever esse encontro inesquecível com mais 20 minutos exclusivos. Se você não é membro ainda, é a hora de entrar. A hora é agora, porque além de ter acesso a mais de 250 cursos que o ICL disponibiliza para você na plataforma, você assina o ICL por uma bobagem, um valor mínimo, menos de R$2 por dia. Menos é R$1,50 por dia, né? Além de ter acesso a mais de 250 cursos, você vai poder conferir nossa nova websérie exclusiva que nós lançamos no domingo sobre a luta do Renato Freitas. Dá uma olhada no teaser. Vamos ver um trecho aí, roda. Essa igreja foi construída por pessoas negras, por
porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar um processo de perseguição política? Pela justiça. É demais, né, Chico? A luta de Renato Freitas, imperdível. Merece todo o nosso aplauso, a nossa defesa, porque não tenha dúvida. Renato é alvo do ódio. Renato é alvo das pessoas que não têm esperança nos olhos, pessoas que não querem o Brasil justo, né, para todos, principalmente para os mais pobres, para os negros, né, para as minorias ofendidas e ameaçadas todos os dias. Bom, ontem 1.000 pessoas se inscreveram imediatamente depois dessa aula, mas nós queremos mais, nós queremos chegar a 1.500. Vamos ver? Vamos entrar nisso aí? Olha, todos os membros do ICL agora aproveitam um clube de benefícios que dá até 60% de desconto em lojas e serviços por todo o país. Está aí, ó. Todo esse povo aqui, né? Farmácia, cinema, tem de tudo. Cinema, olha aí. Farmácia de Belo Horizonte, tá ali, Araújo, Pacheco, São Paulo, Droga Raia, Lojas Marisa, Magalu, Movida. Você tem desconto nisso tudo aí, né? Assinando o ICL, se tornando associado do ICL. E quem entrar agora para o ICL no plano solidário anual, porque tem 2 planos, Chico. Tem um que você paga R$ 45, R$ 47 por mês, dá menos de R$ 1,50 por dia. Você ter acesso, ter desconto, e ter acesso a mais de 250 cursos, você pode pagar R$ 62 por mês, dá R$ 2,00 por dia. Ter os 250 cursos para você ver a hora que quiser, aprender o que quiser, não é? E ainda ajuda quem não pode pagar, porque o ICL faz questão, o Eduardo sempre fala isso, do Moreira, o ICL faz questão de ter uma mensalidade muito baixa para que as pessoas possam acessar. E quem não puder vai ganhar bolsa, ganha bolsa. Temos vários parceiros que ganham bolsa aqui, vários. E para isso você contribui com R$ 15 a mais, menos que isso, R$ 62 por mês. Né? E quem entrar agora para o ICL no plano solidário anual, que é o ano inteiro, ainda consegue garantir os presentes que a gente ofereceu ontem para quem entrou no ICL. Olha só, primeiro, esse livro aqui, esse livro de outro grande parceiro aqui do ICL, o Racionais MCs, uma das referências do Renato Freitas, o livro Sobrevivendo ao Inferno, contando que na virada para os anos 1990, os Racionais emergiam como um dos mais importantes acontecimentos da cultura brasileira. Ô Chico, Sobrevivendo ao Inferno, no livro inferno... adotado pela Unicamp. Adotado pela Unicamp. As letras, poemas dos Racionais MCs. Sobrevivendo no Inferno é um disco, né? Disco que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. Está aqui. Você ganha, você assina, você ganha esse livro, você ganha este boné exclusivo, Renato Freitas, um de nós. Está aqui, ó. Opa, tem cabeça grande. Filho de baiano, meu pai dizia, cabeça grande é sinal de inteligência. Está aqui, senhor Antônio Pinheiro. Estou aqui com Renato Freitas. Papai tivesse entre nós ainda, eu garanto para você que ele estava lá com o Renato, brigando com o povo no meio da rua, pela defesa dos pobres, dos moradores de rua. Rapaz, vivia com os catadores de papel lá em Belo Horizonte, isso com mais de 90 anos, né? Nos deixou com 98. E você vai ganhar também um pôster exclusivo do Renato Freitas. Olha o pôster aqui. Antes de mim, muitos vieram. Depois de mim, muitos outros virão. Tenho certeza que sim. Só que esse pôster aqui não vem com a moldura, não. Isso aqui é a moldura que a gente fez.
e botamos um vidro. Bonito. Né? Mas tá bonito. Então você assina o ICL, vamos fazer chegar a 1.500, né? Foram 1.000 ontem. E nos por cursos, favor. Chico, curso sobre inteligência artificial, que é o que está pegando por aí, e línguas. Você pode estudar inglês, francês, alemão, espanhol, até chinês. Até chinês. Inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, chinês e japonês. Você tem tudo isso, tudo isso. Fora curso de espiritualidade com Leonardo Boff, curso de política internacional, né? Filosofia, né? Com a Marilena Chauí, tem curso de Noam Chomsky. Olha, é um negócio doido. Esse pôster aqui, estão pedindo para eu lembrar que é só o pôster. Eu já falei que é assim o vidro e a moldura que a gente pôs aqui. Então é isso. Assina aí. É nada isso. Isso é menos que um sanduíche aí num Mac desses da vida e você tem um monte de conhecimento. Você assina, ainda abre todos os cursos para sua família, lá, seus filhos, né? Sua patroa ou a patrocínio. Vamos estudar aqui. Maravilha. Estudar. Por favor, agora, assina aí. Espiritualidade, tem tudo isso nos cursos. Bom, tem espiritualidade também. E tem mais, por falar em espiritualidade, né? Peraí, deixa eu ver se está aqui. Bom, você vai assistir, fazendo parte do ICL, você vai assistir a série sobre Renato Freitas. Agora, falou espiritualidade, vem aí espiritualidade em ação. Tá aí, ó. Frei Davi, Kate Lima e a Bispa Ideide Torres. Espiritualidade e desigrejados. Engajamento? É sobre isso que a gente vai falar agora, aqui, neste canal especial. Eduardo Moreira e ICL, canal do ICL no YouTube. Está aqui, para você ver o texto fantástico da Dorit Arrazin, que a gente falou tanto dela hoje, está aqui no meu Twitter, Chico Pinheiro. Põe lá no Twitter, no X, sei lá o que é. Ô, Xará, foi um prazer miserável estar com você aqui. Que maravilha, viu? Só chamar aqui, que eu chego junto. Vamos cair. É isso aí. Tchau, galera. Boa noite para vocês. Boa noite. Essa igreja foi construída por pessoas negras porque não podiam entrar naquela igreja. Crime, ultraje, violação. Sobre esse episódio que aconteceu na cidade de Curitiba. Esse Renato incomoda. Falar a verdade é indecoroso. Um ato pacífico que pedia justiça por violências cometidas contra pessoas negras. Como isso pode dar num processo de perseguição política? Pela justiça. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?